Olá, meus amigos, estamos de volta para mais uma aula Lei de Acesso à Informação para o concurso de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo. Estamos agora vendo o artigo 12, mas antes de qualquer coisa, primeiro, só alguém que tem muita segurança do que está fazendo e que sabe exatamente o que está fazendo e que confia muito no seu taco, como eu, traz tanta informação de graça assim no YouTube. Tenho aqui dentro do Analytics aqui do meu canal, tem um aplicativo em que eu faço a gestão aqui do meu canal, tem lá, NEAF Concursos. Quem assiste às aulas aqui, assistem também aulas do NEAF, Estratégia Concursos, Daniel Lopes, Matheus Andrade, o Diego Puriza, professor Arthur Lima, Hugo de Freitas, Até a Posse, Direção Concursos, Thiago Pereira, professor Fabiano Pereira. Veja, a pergunta é a seguinte: por que eles não dão aula? Essa é a pergunta. Por que eles não dão aula também? De graça. Você não confia? Você acha que só o seu conhecimento é só aula? Né? Porque, ô Matheus, você dá aula do quê, meu filho? Essa é a pergunta. Né? Você vai dar aula do quê? Você vai trazer aula do quê aqui pra gente? Pra gente saber, para os seus alunos aprenderem. Porque não adianta só ser o animador de auditório. Não adianta. Não adianta, tem que dar aula. As pessoas que estão buscando na internet conhecimento, elas estão buscando um conhecimento que possa agregar para a vida, inclusive na prática, para fazer uma prova. A motivação é importante, eu também falo, oriento, tá tudo bem, mas e aula? Aula que é bom você não dá, não? Né? Então, todo esse pessoal, o NEAF até dá umas aulas lá, o Estratégia dá boas aulas, Direção Concursos também, mas assim, é pouco. E até a parte paga aí dessa moçada, não sei não, viu? Estou sendo bem claro aqui, com muita clareza, com muita transparência, mas só fazendo esse parênteses. Sabe por quê? Porque eu abro tudo aqui. Eu falo de tudo. Para o concurso de escrevente, quem me acompanha já há mais tempo, eu dei todas as aulas de todos os assuntos de direito. E agora, professor, por que você tem uma parte fechada? Porque eu consegui melhorar aquilo que eu fazia apenas com a turma de questões. Né? Então, para o concurso de escrevente, eu dava todas as aulas aqui no YouTube e fazia a turma de questões isolada. Né? Então, cobrava para fazer as questões e para corrigir as questões. A gente continua tendo isso, só que agora com mais coisas, com aulas de aprofundamento, também com acesso às anotações de aula, com aulas de português agora. Mas veja, a pergunta é a seguinte: por que eles não dão aula? Por que esse pessoal todo só fica aí agitando vocês e não trazem aula? Né? Eu não consigo entender. Então, eu aqui comigo vai ter aula. O que é aula? Aula é sentar e explicar palavra por palavra, artigo por artigo. Por quê? Porque o óbvio não existe. Porque quem está aqui procurando esse conhecimento, eu sei que muitas vezes não tem formação em direito, que até sabe português, até sabe matemática, mas quando pega a parte de direito, se embanana todo, fica com problemas, não consegue entender. Então, isso que precisa ser feito. Você precisa entender para quem você está falando. Eu estou falando para essas pessoas que podem até ter curso superior em outra área ou que podem apenas ter feito o ensino médio e que querem aprender a parte de direito de um modo descomplicado, de um modo que elas consigam depois sentar e fazer as questões sem confundir mais a cabeça. Então cabe ao bom professor, e aí eu posso me enquadrar dentro desse predicado, né? Cabe aos bons professores fazerem isso, tá? Então, sendo aqui muito claro, porque esse me parece um ponto assim que eu ainda não consegui entender. Fala e aula. Você não dá aula. Porque, veja, como é que os alunos vão comprar um curso só no gogó do cara? Só do cara sendo um animador de auditório falando um monte de coisa? Não, porque vai ser. E mostra alguma coisa, traz o que você faz. As aulas do Base Jurídica lá dentro são a mesma coisa aqui, com o meu rosto, com o documento do Word, com as explicações. Então, isso é um ponto importante que eu queria aqui fazer essa provocação. Tá? Então, essa é a provocação do dia. Artigo 12, o serviço de busca e de fornecimento de informação é gratuito. Então, redação dada pela Lei 14.129 de 2021. Então, perceba, quando você olhar para a lei, se você entrar lá no site do planalto.gov ou digitar no Google, né, Lei de Acesso à Informação, Planalto, né, você vai ver a lei atualizada. E você vai perceber que a gente teve aqui no artigo 12 algumas alterações em 2021. E já falei para você uma coisa muito importante, né? Já falei para você que coisas novas e o que foi feito em 2021 é relativamente novo.
interessa ao seu examinador, porque o seu examinador, a primeira coisa que ele quer saber de você é se você está atenta ou atento aos pontos de novidade da lei. Então a primeira coisa é, serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito. Só que tem algumas coisas importantes. O parágrafo primeiro diz assim, ó, e a aula vai ser mais curta hoje, tá? Vai ser só 12, 13 e 14, tá? Por quê? Porque sim, para não cansar você. Mas veja só, parágrafo primeiro, ele já começa a trazer algumas informações a mais, além do que já está no caput. Diz assim, o órgão ou entidade poderá cobrar exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, quando o serviço de busca e de fornecimento de informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada. Então, o parágrafo primeiro diz o seguinte, ó, lembre-se que no caput existe a indicação de que esse serviço de busca e de fornecimento de informação é na faixa, é de grátis, é gratuito. De grátis você sabe que está errado, né? Mas é gratuito, né? Não é gratuito, é gratuito. Pois bem, o próprio parágrafo primeiro agora traz uma informação adicional. Ele diz o seguinte, olha, tá tudo bem, é gratuito, só que o que foi gasto com materiais, com o serviço de busca, tudo isso pode ser cobrado. Então veja só, o órgão público não vai poder cobrar pelo fato de o servidor sair de um lugar e ir para outro fazer a pesquisa. É isso que eu quero que você entenda. Então veja só, o servidor público já ganha a remuneração dele. Então a função dele é atender ao público. Meu Deus, né? Mas é isso que precisa ficar muito evidenciado. Peraí, está passando um helicóptero aqui, deixa eu só dar um pause aqui, senão vai te atrapalhar. Peraí. Voltei, já passou o helicóptero. Bom, o que eu estava falando, o serviço de busca é gratuito. Ou seja, o servidor está lá na repartição pública, você faz o pedido lá para uma informação. Ele não pode te cobrar pelo fato de ele levantar o bumbum da cadeira e ir buscar essa informação no arquivo, por exemplo. Então, este serviço de busca e de entrega, de fornecimento da informação é gratuito. Beleza. Só que, se houver algum gasto a mais, isso pode ser cobrado pelo órgão público. Então, o órgão ou entidade poderá cobrar exclusivamente, é uma expressão importante, o valor necessário ao ressarcimento dos custos, dos serviços e dos materiais utilizados. Então pense que, porventura, uma certa informação, o servidor vai precisar sair não da sala dele para ir até o arquivo que está numa sala ao lado, mas existe ali uma demanda, um gasto com combustível, alguma coisa nesse sentido. Isso poderia, de algum modo, ser cobrado. Ou a cobrança pelo material utilizado. Então o cara quer uma cópia de todos os editais de licitação da cidade. E aí, veja, dá 1.500 folhas. Então, o poder público pode cobrar por essas folhas, tá? Então, esse é o grande ponto. Então, em regra, não se cobra, mas é possível cobrar o ressarcimento dos custos do quê? Dos serviços e dos materiais. Então, vou até colocar aqui o ressarcimento dos custos, tá? Quando o serviço de busca e de fornecimento exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada. Então, quando há essa necessidade, aí sim se faz esse ressarcimento. Então, o poder público diz o seguinte, olha, a gente vai te entregar, só que se você quiser, lembre-se, né? A lei nos artigos anteriores disse, inclusive, que se o que está sendo pedido estiver no meio digital, a gente tem aqui no parágrafo 5º do artigo 11, tem aquela informação, né, dizendo que se... Ih, tá passando um caminhão de som aqui. Não, mas não, acho que não vai atrapalhar. Mas olha só, quando o artigo 11, parágrafo 5º diz assim, olha, a informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato digital, caso haja concordância do requerente. O que a administração pública, inclusive, pode dizer é o seguinte, ó, isso aqui está de modo digital, eu posso, você me dá aqui um pendrive, eu coloco aqui no meu computador e passo para o seu pendrive e acabou. Por exemplo, né, eu passo num CD, num DVD, seja lá o que for. E o próprio poder público vai dizer para o cara o seguinte, ó, tá, a informação é digital, você quer que eu imprima isso? Porque se eu tiver que imprimir, aí eu vou ter que cobrar de você. Tudo bem? Por quê? Porque também, né, a gente vai ter uma despesa aqui, um custo pelo fornecimento deste conteúdo para você.
Então essa é a ideia, né? A gente já viu isso no parágrafo 5º e agora você consegue casar isso com o que está no artigo 12. No parágrafo 5º do artigo 11, né, que é essa questão de se estiver em formato digital, também pode ser fornecido em formato digital, se o requerente assim concordar. Isso agora casa com a seguinte informação: esse serviço de fornecimento é gratuito, mas se tiver que imprimir, se tiver que ter um gasto adicional, é claro que esses valores precisam ser ressarcidos, né? Então esse é o ponto, tá? Então, por vezes, você precisa entender como que se dá essa dinâmica. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que é gratuito e ao mesmo tempo em que é possível que alguma coisa digital, se o requerente concordar, possa ser fornecida de modo digital, se o cara quiser aquilo fisicamente, ele vai ter que pagar por isso, vai ter que ressarcir os custos, tá? Isso é o que diz o parágrafo 1º. Mas é lógico que se o cara estiver numa situação de pobreza, ele não vai fazer esse pagamento. Ó, estará isento de ressarcir os custos do parágrafo 1º deste artigo. Está passando de novo um helicóptero, mas não sei se vai te atrapalhar. Acho que não vai te atrapalhar, não. Estará isento de ressarcir os custos previstos no parágrafo 1º deste artigo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei 7.115 de 83. Essa lei aqui é uma lei em que a pessoa faz uma declaração. Antigamente se falava, né, declaração de pobreza, né? Mas é uma declaração de que a pessoa está com dificuldades econômicas e não pode pagar por algum serviço público, né? Eu vou ter que dar pausa, espera aí só um segundo. Pronto, já passou mais um helicóptero do Exército gastando o nosso dinheiro para nada, né? Absolutamente nada. Eles estão fazendo nada, mas tudo bem. Vamos lá. O parágrafo 2º diz que não há o dever de pagar por essas despesas para ressarcir os custos da administração pública se o cara que está pedindo isso, se a pessoa que está fazendo esse pedido não tem condições econômicas. Ele faz uma declaração segundo a Lei 7.115 de 83, e essa declaração é uma declaração simples, firmada de próprio punho, né? Dizendo o seguinte: olha, declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que não possuo condições de pagar por tal coisa. Essa é a declaração lá da Lei 7.115. Então, só uma observação aqui: não precisará pagar pelos custos aquele que declarar que não tem condições de assim o fazer, tá? Então essa é a ideia. Então fulano de tal está... É assim, né? Se o cara está numa... A não ser que a informação dele seja relevante para ele conseguir um emprego, seja lá o quê, mas você está numa condição econômica ruim, o que você está fazendo lá na prefeitura pedindo para saber das coisas, das informações? Vai fazer outra coisa, né? Mas tudo bem, é um direito que a pessoa tem, a gente não vai questionar, embora eu possa criticar, né? Então qual é a grande questão aqui? O ponto é, se a pessoa não está em condições financeiras de fazer o pagamento por essas despesas, para o ressarcimento desses custos, aí ele estará isento. Isento é dispensado, né? Isento aqui, a ideia seria estará dispensado de ressarcir, caso a situação econômica dele não permita assim o fazer, tá? E claro, isso precisa ser declarado segundo o que diz a Lei 7.115 de 83, tá? Então essa é a ideia. Artigo 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, manipulação aqui entenda como manuseio, tá? Então, manuseio possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta cópia confere com o original. Por exemplo, não sei se você já foi lá em Ouro Preto, Minas Gerais, existe lá a sentença que condenou lá o Tiradentes à morte, né? E essa sentença está lá toda protegida, está numa proteção lá, a prova de balas, a prova de incêndio, a prova de asteroide e tudo mais. Pois bem, imagina que um cara vai lá na prefeitura de Ouro Preto e diz o seguinte: não, eu quero ter acesso à sentença do Tiradentes. Pois bem, nesse caso, em vez de a prefeitura
de Ouro Preto entregar para o cara a sentença exatamente do Tiradentes, que aquilo, talvez se alguém pegar aquilo lá vai esfarelar, porque né, foi em 1792 o enforcamento do Tiradentes. Então veja, nesse caso, esse documento pode, se ele for entregue para o cidadão, ele pode se desintegrar, ele pode ali esfarelar, né? Ele pode rasgar, pode, enfim, pode perder a sua integridade. Então, nesse caso, o que a Prefeitura de Ouro Preto pode fazer? Pode entregar para o cara uma cópia dizendo o seguinte, ó, a sentença em si eu não posso te dar, eu posso te dar aqui uma cópia disso, tá? Então, e inclusive vai estar lá na própria cópia uma certidão ou uma certificação de que aquela cópia confere com o original. Então essa é a ideia, tá? Então pegue esse exemplo aí do caso do Tiradentes, aí, da sentença do Tiradentes, porque eu acho que isso te ajuda, né? Então tem lá em Ouro Preto, todo protegido lá, claro, se alguém quiser cópia daquilo, claro, tô supondo que isso tem na internet e tal, mas imagine que o cara quer ter aquilo em mãos, né? Então nesse caso, se ele pedir isso na Prefeitura de Ouro Preto, a Prefeitura não vai entregar a sentença por si só, porque aquilo vai esfarelar na mão do requerente, vai rasgar, vai se despedaçar. Então o que se faz? Se tira uma cópia daquilo e aí, a partir daí, se faz uma certidão, né, dizendo que aquilo é original, de que é original não, mas que confere com o original, é uma cópia idêntica, né? Então aí o cara consegue levar isso para casa, tá? Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que as suas expensas e sob supervisão do poder público, então as suas expensas por seus próprios custos e sob a supervisão do servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original. Então olha só, na impossibilidade de obtenção de cópias, então pensa que essa sentença do Tiradentes não dá nem para pegar e colocar na máquina de xerox, por exemplo. O interessado pode solicitar que ele pagando, desde que ele pague por seus próprios custos, né, então as suas próprias expensas ou as suas expensas, e sob a supervisão de servidor público, né, porque tem maluco para tudo, vai que o cara quer ter acesso a esse documento para rasgar, para queimar, né, então o servidor público precisa estar ali para também de algum modo proteger aquele documento. E lembre-se, né, lá no direito penal a gente tem um crime de supressão de documento público, lembre-se que existe lá esse crime. Então nesse caso, se a pessoa não consegue obter, se ela não consegue ter as cópias, ela pode ir até o local em que está esse documento e obter ali a reprodução deste documento de algum outro meio. Então, por exemplo, tirando foto, né? Desde que não ponha em risco a conservação do documento original, né? Então, você sabe que em alguns museus, em alguns locais, existe uma orientação para que não se tire foto, para que não se tenha flashes ali de fotografias, porque isso poderia prejudicar o papel, a pintura, seja lá o que for. Não sei até que ponto isso, na verdade, não é para proteger, né, de eventuais ladrões aqueles objetos que estariam sendo fotografados, mas se isso realmente existe, aí de minha parte eu não tenho conhecimento sobre isso, apenas estou dizendo o que acontece, né? Se não houver risco para a conservação do documento original, o próprio cara, em vez de ele ter acesso ao xerox, a uma cópia, uma fotocópia da sentença lá do Tiradentes, ele pode ir até o museu da Inconfidência e tirar fotos lá, né? Claro, acompanhado de um servidor público. Então aqui, o parágrafo único diz isso, na impossibilidade. Então quando não puder se obter cópias, o interessado poderá solicitar que, por seus próprios custos e junto com o funcionário público, que ele obtenha cópia daquilo, que ele reproduza aquele documento por outro meio, né? Geralmente isso pode ser uma filmagem, uma fotografia e assim por diante, tá? E o artigo 14, para a gente finalizar, é direito do requerente obter o inteiro teor de decisão negativa de acesso por certidão ou cópia. Então, o que significa? Lembre-se, quando o poder público for negar o acesso à informação, ele vai negar este acesso à informação porque aquele documento prejudica a segurança do Estado ou da sociedade ou porque é uma informação pessoal. Veja, essa decisão que nega, que indefere o pedido, a gente já viu no artigo 11 que dessa decisão cabe recurso. Então a pessoa pode recorrer, inclusive o próximo assunto que a gente vai ver vão ser os recursos.
Pois bem, é importante que você saiba que o poder público tem o dever, o poder público, de justificar e de indicar claramente, olha, não estou te dando acesso porque este documento aqui não é possível conceder acesso a ele, porque ele é um documento que prejudica a segurança da sociedade, do Estado, é uma informação pessoal, e isso precisa estar fundamentado, isso precisa estar justificado. E lembre-se, né, já falamos isso no vídeo passado, que o pedido do cidadão, do requerente, não precisa ser justificado. Lembre-se disso, né? Então, só uma questão que às vezes a gente pode ter a tendência de errar na hora da prova. Então, o cidadão, o requerente, a pessoa que está pedindo a informação, não precisa dizer o porquê ele quer aquela informação. Agora, o poder público, quando for negar o acesso, aí sim o poder público tem o dever de justificar o porquê está negando o acesso. Tá? Então, vamos apenas fazer essa comparação aqui, ó, só para que você se recorde. Ó, o artigo 10º diz, fala sobre isso, né? Ó, são vedadas, são proibidas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Então, veja, como por vezes isso poderia estar na sua prova. Só estou terminando aqui, né? Então, olha só. Para o requerente, cidadão, não há o dever de apresentar os motivos determinantes do seu pedido. Ou seja, os motivos pelos quais ele está fazendo o seu pedido de acesso à informação. Para o poder público, há o dever de justificar, fundamentar os motivos pelos quais está negando acesso à informação. E agora vem, né, que a gente acrescenta do artigo 14. Além disso, o cidadão tem direito de ter acesso a toda a decisão que indeferiu o seu pedido. Esse é o ponto. Tá bom, meus amigos? Se você quiser entrar no Base Jurídica, que é a minha parte paga, que tem aulas que não estão aqui no YouTube, já falei bastante. O link está aqui embaixo. 80% do conteúdo do seu concurso de oficial de promotoria estará aqui no YouTube. Já te ajudará a responder muitas e muitas questões. Mas existe uma parte que é paga. Não teria sentido que, eventualmente, agora eu abrisse todo o conteúdo lá da parte paga para as pessoas aqui, porque seria um desrespeito com as pessoas que já pagaram. Né? E é lógico, o conteúdo que está lá é tão bom ou melhor do que o conteúdo que está aqui. Se você gosta das aulas, como estão aqui sendo feitas, desse jeitinho, eu sento, venho aqui, explico, falo o que está escrito na lei, faço por vezes essas comparações aqui. Esse é o meu jeito de ensinar. Não sei se é o melhor, não sei se é o pior. Em geral, as pessoas gostam. Qual é o ponto? Lá dentro do Base Jurídica, eu faço a mesma coisa. Eu continuo com essa metodologia. E além disso, a gente tem o acesso, você, né, na verdade, terá acesso às anotações de aula. Além disso, as questões, resolução de questões, aulas de aprofundamento, e agora a gente tem também as aulas de português. Já temos lá 2 aulas com boa aceitação, temos lá centenas de pessoas que estão tanto no plano anual quanto no plano mensal. Eu faço o convite para você de novo. Se você gosta do conteúdo que está aqui, porque mais importante do que qualquer coisa pirotécnica é o conhecimento. O conhecimento está sendo passado aqui. A prova, a sua prova, está passando aqui na sua cara, na sua frente. Depois disso, você vai precisar revisar, vai precisar fazer questões, tá tudo certo, mas assim, o grande ponto das aulas, eu acho que o maior auge aqui das minhas aulas é o fato de eu entregar a informação. Eu não escondo a informação. E lá dentro, a gente tem outras informações. E qual é o ponto? Se você gosta do que está aqui no YouTube, eu tenho certeza de que você vai gostar do que está lá. Se você quiser entrar, para você se ajudar, para você se comprometer, o link está logo aqui embaixo.
tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui, adoro dar as aulas aqui para vocês e adoro abrir o jogo aqui sem esconder nada para ninguém, tá? Não adianta eu ficar aqui, ter 500 mil seguidores e não dar uma aula sequer no canal. Não tem sentido para mim isso, e é lógico que é por isso que eu prefiro fazer exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui, porque eu tenho absoluta certeza de que o que eu estou fazendo é o mais certo, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!